boa noite comunidade, boa noite quem nos acompanha, quem estava aguardando a transmissão da nossa partilha. Se você está chegando agora no Instagram, nós somos a CVM, a Associação de Comunidades de Vida Mariana, uma instituição religiosa aqui do Rio de Janeiro, e nós estamos acompanhando o Retiro Quaresmal, que é oferecido pela Companhia de Jesus. Nós estamos acompanhando ele online. Nós disponibilizamos o material no nosso site para quem quisesse fazer o download, já que nem todo mundo conseguiu o livro, né, para acompanhar o retiro. E a companhia ela disponibiliza um material que é um pouco mais simples, mas que também permite você acompanhar o retiro. Nós disponibilizamos esse link no nosso site e convidamos as pessoas a fazerem esse retiro conosco. E nós promovemos aqui uma vez por semana, sempre, até então tinha sido aos sábados, né? Mas hoje, por uma questão de uma outra atividade aqui na nossa comunidade, nós estamos fazendo na sexta-feira. Boa noite, Denise. Bom, eu me chamo Robson, eu sou vice-coordenador do setor Rio aqui, da CVM. E aqui... Eu sou Denise, sou coordenadora do Departamento de Comunicação da CVM. Isso. E esse projeto ele nasceu do setor Rio, setor Niterói, o Departamento de Comunicação, uma experiência muito rica, muito gratificante, pelo menos para mim. Unimos as nossas forças, o setor de Niterói, né, também acompanha esse retiro. E eles estão fazendo como uma preparação para o EVC, que é uma ideia muito boa. E nós aqui no Rio também estamos fazendo, tem um grupo de pessoas fazendo. E esse é o momento para a gente partilhar um pouco os frutos da nossa oração que a gente fez durante a semana. Se você, por algum motivo, né, começou a fazer o retiro e teve algum intempérie, algum problema e parou, eu encorajo você a, nessa última semana aí, retomar esses exercícios. A gente já está se aproximando aí, né, da nossa grande festa da Páscoa. E é uma boa forma da gente se preparar para essa grande festa da nossa igreja. Antes da gente começar, vamos pedir Hoje estamos só eu e Denise aqui para essa partilha, né? A gente já não gosta, né? Vamos pedir então a presença do Espírito Santo para que ele esteja nos impulsionando, né, a esse projeto, a continuação desse projeto, e que essa seja uma partilha abençoada, com bastante frutos, né, da nossa oração, e que a boa mão do Senhor esteja sobre essa casa, sobre essa instituição e também sobre todas as pessoas que nos acompanham. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria dizer para quem nos acompanha aqui nesse ao vivo, quem quiser fazer a sua partilha conosco, fique à vontade. Você pode mandar um texto, que a gente vai ler aqui o seu texto. E se você se sentir mais à vontade ainda, você pode pedir para participar da transmissão, sabendo que a sua imagem vai aparecer, né, no nosso ao vivo. Então, se você quiser participar, né, verbalizando aqui conosco a sua partilha, você pode pedir para participar da transmissão. Se você não se sentir tão à vontade, você pode só mandar aí o seu texto, né? Pode mandar também as suas interações, é legal a gente receber um legalzinho, um coraçãozinho, né? Se você quiser mandar, então, o seu texto, você pode mandar que a gente vai ler aqui. Como é que foi essa semana, Robson? Olha, essa semana foi uma semana mais profunda. Eu senti dessa forma. Eu senti, primeiro que, para quem está acompanhando pelo livro, deve ter notado que os textos,
anteriores, né? Antes da gente ler o Evangelho propriamente, os textos estão muito maiores. E eles também estão mais ricos, né? E eu senti uma linha, né, percorrendo por toda... Assim como na semana passada a gente falava do perdão, né? Falava desse desprendimento para a gente com os nossos irmãos, né, as pessoas com quem a gente se relaciona. Essa semana eu senti também essa linha, mas muito focada já na missão prática de Jesus. Sim. Do que Jesus realmente veio fazer com a humanidade. Qual era a intenção do Pai quando se encarnou nessa terra, né, na pessoa de Jesus Cristo. E como na primeira semana a gente falava muito sobre que Jesus estava revelando o modo dele agir. Isso. Era algo muito focado na pessoa de Jesus Cristo. E essa semana eu senti também esse foco em Jesus Cristo, mas um foco na missão de Jesus Cristo. E a gente teve muita continuidade entre os textos, né? Até entre o texto bíblico mesmo. A gente está quase que na semana toda no Evangelho de João, e ali percorrendo ali aquele capítulo 5, né, se eu não me engano, 5, 7. E eu senti esse foco na missão de Jesus. Sim, na verdade, para mim foi uma semana muito atípica. Uma semana muito cansativa, fisicamente. Tentei alguns dias acompanhar, fazer e não conseguia. Não conseguia, mas não desisti não, tá? Não, claro. E teve um dos dias que muito chamou minha atenção. Não lembro qual foi o dia, mas diz que nós somos o solo, o humus, onde Deus semente pode germinar, criar raízes e florir. E é isso para mim. Eu acho que todo o meu cansaço, né, diante da semana mesmo, ler isso me fez respirar e existe uma esperança, e tem uma missão, mas mesmo diante disso tudo que está acontecendo, dá para florir. Nossa, que confirmação que você falou agora. Escutando você falar, eu falei, o que eu vou levar para a minha partilha? Porque a minha semana foi tão difícil, né? E aí, nas dicas, nas quartas, né, que a gente se encontrava, que a gente falava, olha, não desiste, viver isso, né, de uma semana turbulenta. Mas ler esse trechinho, né, na verdade o texto anterior diz, o encontro com a pessoa de Jesus possibilita um novo encontro para a interioridade, lugar de surgimento de vida. E aí completa que nós somos o solo, o humus, onde Deus semente pode germinar, criar raízes e florir. Nossa, estava tudo tumultuado. E saber que ali pode, aqui, né? Pode florir, que alívio. Eu achei muito interessante você falar isso agora, porque hoje de manhã eu estava regando as minhas plantinhas, uma mini hortinha que eu estou fazendo lá, né? E hoje de manhã eu estava refletindo sobre como algumas floresceram, né? Algumas sementes, elas germinaram, e outras não. Então assim, eu plantei, se eu não me engano, foram 4 tipos de ervas, né? E algumas floresceram e outras não. E a que mais floresceu foi a hortelã. E aí eu estava regando ela, né, com um borrifador e tal. E aí eu estava, olha que teocidência, né? Porque você falou agora assim, né? Independente das adversidades, é possível florescer. E eu falava com as outras plantinhas, eu falo com plantas, eu falava com as outras plantinhas, né? Assim, não importa a adversidade, floresça. Eu falei isso para elas hoje, né? Não importa a adversidade, floresça, né? Porque às vezes a terra está meio dura e aí você tem que afofar, às vezes a terra está meio seca, e aí você tem que regar. Você precisa um pouco mais de água do que a outra. Tem planta que precisa de menos água, né? Eu já percebi isso também, que quando você coloca muita água, é que ela não floresce. E aí você falou isso agora e eu achei muito interessante. E você falou do humus, se eu não me engano foi na segunda-feira, que foi a cura do paralítico, né? Na beira do poço. E na segunda-feira,
o que me chamou muita atenção foi o ambiente. Eu fiz a minha oração foi muito contemplativa, né? E para quem está chegando agora nesse contexto aí naciano, uma oração contemplativa, quando você faz uma contemplação, você observa, você entra no texto bíblico e aí você observa o ambiente em que você está, as pessoas que estão ali, como elas agem, e você tenta sentir, né, o cheiro daquele lugar, sentir o ambiente daquele lugar. E nessa oração, né, da cura do paralítico que estava ali num poço, eu imaginei como se fosse um mangue, como se fosse uma região em que a maré sobe e a maré desce. Porque o texto bíblico fala de um poço, né, que a maré, o nível, né, do poço sobe e o nível do poço desce. E aí eu pensei num mangue. Só que o mangue, ele é um ambiente, primeiro, muito úmido. Ele era um ambiente muito frio. Ele era um ambiente muito sujo. E eu me senti naquele ambiente ali. Eu senti aquele ambiente sujo, aquele ambiente nada convidativo. E eu fiquei imaginando aquele paralítico ali, parado, naquele ambiente, né? Nada convidativo, muito sujo, muito úmido. E você falou do humus, né? Do humus que vem da mesma raiz, ali, do mesmo radical aí, né? Umidade, humildade, né? Vem todo desse mesmo radical. E eu fiquei pensando em a missão de Jesus. Foi trazer, né, e o texto falava para a gente fazer esse contraste entre a paralisia e o movimento. E o que me veio, né, à mente na hora, eu estava lá fazendo a minha contemplação, né, e depois isso surgiu na minha anotação da oração, é que Jesus veio para trazer esse movimento, tirar a gente desse lugar, né, inóspito, vamos dizer assim, né? Nada convidativo, para levar a gente para um lugar de movimento. E hoje, e depois nos outros textos, né, da semana, o contraste é de vida e de morte. Eu percebi isso nos textos, né? Segunda e terça, o contraste foi entre movimento e paralisia. E na quarta e na quinta, e hoje, né, que eu já fiz a oração hoje, o que se pede, né, é para que a gente observe esse contexto de vida e de morte. E aí Jesus vem com essa missão ao mundo. Por isso que para mim ficou muito clara essa linha durante a semana toda. Dessa missão que Jesus tem a Trindade se debruça para essa humanidade, olha o estado de paralisia. Como é difícil, né? No texto lá, coloca: converse com Jesus sobre suas paralisias psicológicas, espirituais e relacionais. Exato. Como isso foi difícil? Como Eu não botei, foi fácil? Eu botei assim, né? Jesus veio a esse mundo caótico e paralisado, amarrado. Eu coloquei nas minhas anotações voltar neste ponto. Eu tentei, né, relacionar, mas eu coloquei voltar neste ponto, porque não foi fácil para mim conversar com Jesus sobre isso. E essas paralisias relacionais, né, elas parece que é um termo aí, né, muito, tá muito solto aí no livro, né? Não tá. Mas não, as nossas paralisias relacionais, elas são algo muito forte. E a gente precisa, né, observar isso na nossa vida hoje. Como que isso ainda é entrave para que o espírito flua, né, com mais facilidade. Não que ele não flua, né, em nós, né? Mas que ele flua com mais facilidade, né, com mais leveza. E que a gente assuma também essa missão de Jesus. Porque se a gente também tem as nossas paralisias relacionais, a gente não consegue levar esse movimento que Jesus veio trazer para tirar as outras pessoas desse estado de paralisia. Se a gente está na nossa paralisia, a gente não consegue fazer com que o outro se sinta também empenhado, imbuído, né? A gente não consegue fazer o movimento também. Para que ele também se movimente. Eu não consigo me movimentar para que ele se movimente, para que o outro se movimente.
E aí, seguindo a semana, né, você falou que já fez o seu exercício hoje, eu também já Fiz. Eu também já fiz. E aí hoje, né, eu fiquei presa numa frase. Deus olha para você com amor e o sustenta. Eu comecei uma semana turbulenta, eu percebi que naquela diversidade eu posso florescer e termino a semana com essa frase, com essa constatação. O amor de Deus sustenta. E aí, parando para pensar na missão, né, de Jesus Cristo e nas nossas missões pessoais também, independente, né, das nossas paralisias, daquilo que a gente precisa resolver, Deus sustenta. Porque mexer com isso tudo, né, liderar a nossa vida, não é fácil. Tem um grau de dificuldade aí. Né? Mas, independente disso, Deus sustenta. A gente precisa ter coragem para caminhar. E aí, como eu sempre puxo um pouquinho a brasa da sardinha, né, para a sardinha da espiritualidade naciana, eu percebi, né, notei que essa semana é uma semana que pede de nós uma identificação com essa missão. Sim. É uma semana que expõe a missão de Jesus, mas é uma semana que pede também de nós uma identificação, que é o que acontece na segunda semana dos exercícios ali no finalzinho, né? Onde a gente já está indo ali para o caminho da eleição. Então é uma semana, é um período da espiritualidade que pede essa identificação. Faz com que você se questione se você se identifica com aquela missão. O quanto você está disposto a aderir àquela missão, né, de Jesus Cristo. E o texto de hoje, você falou que ficou parada numa palavra, né? E eu também fiquei parado numa ideia, e ela era a ideia que está no texto evangélico, não está no texto, não está no livro, né? Mas o que ficou para mim forte foi que o texto bíblico fala que quando Jesus chega, ele estava na Galileia e ele vai para a Judéia. E quando ele chega lá, as pessoas falam assim, mas esse que é o filho de Deus, esse a gente sabe de onde veio. O Filho de Deus nós não sabemos de onde virá. E aí na minha oração o que ficou, eu fiquei pairando só sobre essa ideia, né? E o que ficou para mim foi que Jesus veio de uma forma conhecida. Jesus veio a esse mundo de uma forma reconhecível para nós, como uma pessoa, né? E ele estava uma identificação fácil, né? Às vezes a gente ouve esses, assim, às vezes as pessoas falam até com um tom de brincadeira em alguma palestra, né? Ah, se Jesus viesse ao mundo, né, sobre a forma de um trono, né? Um trono falante, sei lá, né? Ou uma coroa que ficasse, né, pairando aqui, né, sobre a terra. E Jesus veio na forma de uma pessoa e não foi reconhecido. E isso ficou tão forte para mim, sabe? Assim, que aquele que é o dono do mistério, né? Porque Deus é um mistério, a divindade ela é um mistério. Ele que é o dono do mistério se rebaixou, né? Não se rebaixou, mas se inclinou. Se inclinou e na verdade se igualou. Se igualou. Essa é a palavra. Se igualou. Ele se fez homem. Isso. Né? Carne e osso para que a gente e a gente não reconheceu. E aí voltando, ligando isso às paralisias, né? Será que Jesus está falando conosco hoje, né? Não só com a gente, né? Mas assim com todas as pessoas, né? Com o mundo, porque o Retiro ele também tem esse fundo da campanha da fraternidade, né? Tem como lema, serás libertado pelo direito e pela justiça. Será que Jesus não está falando conosco através desses outros que a gente se sente tão paralisado quando os enfrenta, quando os encontra na caminhada? E aí, essa semana também fala, né, de nós nos aproximarmos, né? Jesus escolheu
vir na Galileia, rodeado de pessoas vulneráveis, de pessoas pobres, de pessoas que não eram benquistas na humanidade daquela época. É a graça da semana, que eu seja com presença compassiva. E será que nós estamos, né? E aí, pegando esse gancho da identificação com a missão, já que nós estamos, né, nesse caminho do retiro quaresmal e que ele tem uma linha inaciana, será que nós nos identificamos com essa característica de Jesus, de estar próximo de quem não é benquisto, de estar próximo de quem é pobre, de estar próximo de quem não tem valor material nem social nos dias de hoje? E segundo a graça, os preferidos de Deus. Os preferidos de Deus. E a graça pede para que a gente seja compassivo com essas pessoas. E ser compassivo é sofrer junto com elas. Não é? A gente não se aproxima. Essa é a verdade. A verdade é essa. Se a gente não se aproxima, como é que a gente vai sofrer junto com o outro? Então é uma semana forte. Sim. É uma semana forte que nos questiona se a gente se identifica com essa missão de Jesus e se a gente está com a porta aberta para que isso aconteça também em nós. Sim. Pelo menos foi isso que ficou muito forte para mim, né, dessa semana, e especialmente do dia de hoje, assim, com essa mensagem de que Jesus veio a esse mundo numa forma conhecida, na forma humana, se fez conhecer e não foi aceito, não foi conhecido, não foi reconhecido. Acho que a gente fecha a semana com chave de ouro. Com chave de ouro. E a gente tem mantido, né, a nossa linha do retiro lá no Instagram. Isso. Então diariamente a gente publica uma motivação, quase sempre um pedaço, né, do texto, do livro. Tem algumas partes também que são criações nossas, né, vamos dizer assim, uma junção, mas sempre na mesma linha do retiro. E essa semana a gente, pelo menos assim, repassando assim, né, se você tiver essa curiosidade de repassar as frases do Instagram essa semana, elas todas são muito assim, né? Muito. Instigantes. Né? Muito instigantes. Porque, na verdade, o que me sustentou durante a semana foram as frases, né? Uhum. Porque de manhã as frases e à noite o meu tempo de oração. Então, é como se eu me preparasse para o dia para poder viver. E as frases, meio que enlouquecedor, né? Para fazer pensar, para fazer refletir mesmo e fazer movimentar. E eu acho que casa bem com essa etapa dos exercícios, né? Que pede que a gente tome alguma atitude. Exatamente. Na segunda semana, nós somos perguntados por Jesus se nós nos identificamos com essa missão dele e se nós estamos dispostos a fazer algum movimento. Que é a inquietação que as frases da semana vão trazendo pra gente. Então, como amanhã é o dia da repetição, bom. Como amanhã é o dia da repetição, é um dia livre, acho que vale a pena voltar nas frases, visitar o nosso Instagram, visitar a nossa página, rever aquilo que foi postado, vale muito a pena, né? E dali tirar aquilo que mais chamou a atenção, né? Conversar com Jesus, escrever, fazer suas anotações. Uma coisa que eu gosto de falar, né, para quando a gente faz repetição, é que é para a gente tirar mais uma camada, né? Que às vezes a gente faz a oração, a gente fica ali naquele lugar, né, do texto e tal, e quando a gente repete, a gente tem a oportunidade de tirar mais uma camada dessa reflexão que a gente fez, dessa oração que a gente fez. Então, assim, amanhã, que é o dia da repetição, você pode escolher um dia de oração, né? Algum texto de algum dia, ou você pode fazer um compilado da semana, pode pegar alguns textos, né, que você mais gostou, que você mais se identificou. É um dia mais livre mesmo para a gente. Você acha que faltou alguma coisa, né, naquele dia
como eu anotei lá, voltar, Isso, voltar neste ponto, né? Vale a pena experimentar e viver. Isso é bom. E eu queria encorajar as pessoas que, por algum motivo, pararam de fazer, né, o retiro quaresmal. Essa semana eu estava pensando assim, que quem nunca começou uma dieta e parou, quem nunca se matriculou na academia e depois desistiu, né? Então assim, se você entrou nesse projeto com a gente, se você tinha essa intenção, né? Nossa, eu vou fazer o retiro quaresmal esse ano, né? Certinho, vamos dizer assim. E por algum motivo você não conseguiu mais acompanhar, se você perdeu muitos dias, eu queria te convidar, queria te encorajar o dia de amanhã e até o próximo, esse domingo agora, que são dias mais tranquilos na nossa rotina, né? No nosso cotidiano, dê uma olhada nos textos do Instagram, dê uma olhada nas frases do Instagram. Você consegue tomar pé da situação se você ler aqueles textos ali. Pode ser que você pense assim, não vai dar agora para eu chegar e sair lendo todos os textos bíblicos, né? E realmente não seria nem tão produtivo. Mas ler aqueles textos do Instagram vão fazer com que você perceba qual é a linha que está sendo tratada no retiro. E aí eu encorajo você a fazer isso nesse sábado e nesse domingo, que são dias mais tranquilos dentro da nossa rotina, e a retornar com a metodologia do retiro na segunda-feira. Estamos aí bem próximos, né, da Páscoa. Você tem essa oportunidade de acompanhar com a gente. Nós estamos fazendo esse projeto aqui na CVM. A nossa próxima partilha vai ser na quinta-feira, antes da gente subir para o retiro de Semana Santa. A gente vai fazer a última partilha e o encerramento do projeto. Então, quem sabe você, né, que está aí com alguma parte do retiro feita e uma lacuna, preencha essa lacuna. Ainda dá tempo de você partilhar com a gente sobre como foi essa sua quaresma. Se você não conseguiu, né, dar conta do seu jejum, do seu propósito, volte, né, não desanime. Isso acontece com todo mundo, né? De começar um propósito e no meio do caminho não conseguir, começar o retiro e depois a rotina conseguir te engolir ali no seu cotidiano. Mas eu queria te convidar a fazer esse caminho agora nesse pouco tempo que resta, mas o pouco tempo ele pode ser muito rico. Exatamente. E aí a gente vem para a partilha na quinta-feira, participa da missa do Lava Pés aqui. Isso. Nós vamos ter missa, vai ser às 9 horas da noite. Então, nos reunimos um pouquinho antes, partilhamos e participamos da nossa missa. Finalizando o nosso retiro quaresmal online. Foi uma experiência, está sendo uma experiência muito rica para todos nós, né, como comunidade. E eu espero que esteja sendo rica para você também, que às vezes nem é do Rio de Janeiro, nem é de Niterói, mas que viu nesse projeto uma oportunidade de acompanhar esse retiro quaresmal com a gente. Eu ia pedir agora, fazer um convite para as pessoas que são do Rio e que são de Niterói e que foram acompanhando ou presencialmente lá na sede de Niterói ou online com a gente aqui, que façam um esforço para vir, para estar com a gente na quinta-feira, presencialmente, né? Então assim, vamos ter a... consegue reunir um grupo grande, tem pessoal de Caxias também. Isso. Né? Então assim, vamos ter a celebração aqui. Então é mais um convite, né? Mais um incentivo para que você venha estar conosco. Lembrando do sorteio de Páscoa. Ah, sim, comunicação não pode deixar isso passar. Você pode dar o recado, por favor. Então, está rolando um sorteio de Páscoa e tem a imagem oficial no nosso Instagram. Você precisa ser seguidor, né? Você precisa seguir a página. Seguir o @minhacvm, compartilhar essa foto e marcar os seus amigos. A gente falou na outra oportunidade, a gente falou que é para as pessoas da comunidade participarem do sorteio. Por quê?
Porque depois, a gente que é mais ligado, né, na equipe de comunicação, o pessoal que é mais assíduo no Instagram, a gente ganha e o pessoal vai falar que foi marmelada. E não é, né? Mas a gente precisa que as pessoas participem do sorteio. Exato. Então, assim, ainda dá tempo de participar do nosso sorteio de Páscoa. Pode rolar aí no feed da gente e ver qual é a imagem oficial e marcar os seus amigos nessa imagem. Lembrando que esse vídeo ele vai estar disponível depois no nosso site. Isso. Né? Uhum. Então, quem não teve a oportunidade de participar, de assistir desde o início, depois ele vai estar disponível na íntegra. É interessante também, se você quer retomar esse caminho, né, do Retiro Quaresmal, você pode dar uma olhada lá no nosso blog, que tem um resumo das partilhas anteriores. Então, se você ler aquele resumo, você já vai ter uma noção do que foi conversado, do qual foi o assunto principal, e aí você já vai estar mais inteirado. Pode ser até um bom incentivo, uma boa matéria de oração para você fazer um resumo da semana inteira. Então você pode pegar lá a matéria do blog e você pode também usar como matéria da oração. Se você tiver mais disponibilidade, você pode assistir o vídeo da partilha, que eles também estão disponíveis lá no nosso site. E se você nunca participou de nenhuma experiência naciana, você não tem muita afinidade com essa espiritualidade, lá no início a gente lançou alguns vídeos com algumas dicas. Dicas de... mais curtos, né? Mas com dicas de oração, Isso. Dos passos que deve seguir. São vídeos motivacionais. Motivacionais, ensinando os passos da oração, dando dicas de como você pode organizar o seu tempo de oração. E aí, para quem não tem muita afinidade ainda com essa espiritualidade, vale muito a pena ver essas dicas iniciais de metodologia que a gente deu lá. Então, assim, resumindo, a gente só não tem como rezar com você. A gente pode rezar com você, mas não no seu lugar, né? A oração inaciana é uma oração pessoal. Então, assim, você tem material lá, que você pode fazer o download. Você tem os resumos das partilhas anteriores. Você tem os vídeos das partilhas anteriores. Você tem os vídeos da metodologia. A gente só não pode rezar no seu lugar. Mas se quiser rezar junto com a gente, seja bem-vindo. Então, aproveitando esse gancho, queria convidar você a rezar conosco agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos fazendo esse retiro, de estarmos fazendo essa preparação para a Páscoa, nesse caminhar da igreja, da Quaresma. Agradecer a Deus por estar derramando muitas bênçãos sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre o grupo que tem acompanhado, né, esse retiro quaresmal conosco. As pessoas têm dado feedbacks muito bons, né? Então a gente pede para que Deus continue nos agraciando, nos abençoando, iluminando as nossas mentes e acalentando os nossos corações. Vamos rezar um Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos reunidos e unidos, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.